quinta-feira, dia 16. Vamos entender um pouco sobre a relação entre o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Nós vimos por cima essa relação ontem e hoje nós vamos explorar isso um pouco mais através dos textos. Esses episódios foram marcantes tanto para o povo de Israel daquela época, os dois povos de Israel, né? O povo de Israel que saiu do Egito e o povo de Israel que entrou em Canaã. Mas esses dois acontecem sempre, por toda a história da Bíblia. Várias vezes esses dois eventos eles foram trazidos à tona e alguns até foram repetidos, como nós vamos ver já. Quando nós vamos ver o caso, por exemplo, de Elias, quando Elias disse a Eliseu que agora ele já não ia para melhor, literalmente, aí ele passou com Eliseu pelo Rio Jordão, bateu a capa assim no rio e o rio se abriu só para eles dois passarem. Quando eles passaram, aí logo depois, Elias subiu na carruagem de fogo, jogou o manto para Eliseu e Eliseu chegou de volta no rio. Disse: olha, está o Deus de Elias comigo ou não? Aí pegou e bateu o manto de novo no rio, o rio se abriu só para ele sozinho. Então ali foi uma repetição do milagre da abertura do Jordão para demonstrar que o poder que estava com Elias agora tem sido passado para Eliseu. Elias agora iria acompanhar Eliseu no seu ministério. Então é uma história que se repete, a história de Josué que se repete lá em cima do 6 ao 15. Mas o Antigo Testamento ele pega esses dois eventos e tira lições dele para além do seu significado original. O significado original era qual? Que o mar egípcios e o Rio Jordão era só a passagem para a Terra Prometida, né, para Canaã. Mas Davi ele pega esses dois eventos e aplica isso para a vida com Deus. Então, quando nós vamos para o Salmo 66, do 1 ao 7, né? Davi vai falar isso com relação às experiências dele com Deus. Não é isso? O Salmo 66. O Salmo 66. 5. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformaram o mar em terra seca, atravessaram o rio. Abramos nele. E o resto do salmo é basicamente convidando as pessoas para louvar e engrandecer a Deus. Citou esses dois feitos de Deus para mostrar o quanto ele é bom e o quanto a sua misericórdia sempre. Então Davi citou isso no Salmo 66. E aí no verso 16 a 19 também, né? Fala o seguinte. Na verdade ele continua, né, explicando sobre esses dois eventos, mas convidando o povo a louvar e engrandecer a Deus. Aí ele vai fazer isso novamente no capítulo, que é o capítulo mais curto, né? Que vale a pena a gente ler porque é um capítulo curto, né? Ele diz assim: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel se tornou o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram as colinas como cordeiros do rebanho. Que momento foi esse aqui que os montes saltaram como carneiros? Foi nesse momento aqui que eles estavam diante do Sinai e o Sinai ficou tremendo, fumegando. Davi fala de maneira poética o que aconteceu com o Monte Sinai. O que lhe aconteceu ao mar para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carne? E vocês, colinas, como cordeiros de rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a água em lençol a rocha em lençol de água manancial. Aqui falando do outro milagre da água saindo da rocha, né? Então,
esse Salmo 114, ele junta esses dois eventos e cada teológico para eles dois. A travessia do Mar Vermelho tem o significado da saída da escravidão para a liberdade. E a travessia da vida nômade para a vida fixa, para a vida estabelecida em Canaã. Então, todos esses mostram que o sujeito está saindo de um ambiente de opressão, pobreza, desamparo, abandono, escassez, para um lugar de liberdade, bem-estar, fartura. Então, esses dois episódios se conectam, se mesclam e também tem muito a ver com a nossa caminho. Eu chego já nisso. Então nós vimos isso. Então nós vimos a relação que esses dois episódios tiveram na vida de Elias, né, Eliseu. E agora nós vamos aplicar isso para a vida de Jesus. Será que Jesus também passou por uma situação assim? Quando nós vamos para Mateus 3, 16 e 17 e Marcos 1, é falado do batismo de Jesus. Jesus também passou pelo Rio Jordão antes de começar a sua obra. E a gente pode também fazer um paralelo ali, até começar seu ministério. Quando Jesus era bebê, Jesus fugiu para o Egito para escapar do decreto de morte, né? E para fora do Egito. Então, tem até aquela passagem lá de Osés, que diz assim: do Egito chamei o meu filho. Portanto, se referia ao povo de Israel como filho de Deus, como também ao próprio Jesus, que passou aquela temporada no Egito quando era criança e foi chamado de volta para Nazaré depois. Então, assim como o povo de Israel saiu do Egito, Jesus também saiu do Egito. E aí Jesus passou pelo Rio Jordão por 40 dias no deserto. Então tem algumas similaridades. O povo passou pelo mar, saindo do Egito. Jesus saiu do Egito. O povo passou pelo Jordão. Jesus também. O povo tinha passado 40 anos no deserto, e Jesus passou 40 dias no deserto também. Então Jesus é o representante de Israel. Jesus é o nosso maior. Ele também passou pela mesma experiência. E Jesus passou pelo Jordão para começar o seu ministério, né? E nós também, para começarmos a nossa vida com Deus, nós também passamos pelo batismo. O batismo é a demonstração pública de que agora nós somos de Jesus, queremos ser como Ele. Então, se Jesus também passou pela água, nós também devemos fazer. Jesus disse, em um evangelho ele diz que é para cumprir toda a justiça, mas tem outro evangelho que diz que é para dar o exemplo. A gente canta, se for preciso passar pelo Jordão, por ali tu já passaste, seguir-te-amo. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Então esse hino também fala, que eu deveria ter colocado, né? Ele fala também disso, da passagem que Deus fez e que nós também passamos para começar a nossa caminhada com Deus. E aí, Hebreus capítulo 3 e o capítulo 4, por fim, relacionam a caminhada do povo de Israel, a caminhada do povo de Deus rumo a Canaã celestial. O capítulo 3 e o capítulo 4, eles falam que Israel foi rebelde e por causa disso aquele povo todo morreu no deserto e não entraram no descanso de Deus. E aí, nesse caso, ele está se referindo ao descanso da terra prometida. E que nós podemos fazer diferente. Nós podemos, no dia de hoje, não endurecer o nosso coração, ter o coração aberto, ter o coração maleável, e assim um dia nós vamos entrar no descanso físico de Deus, que vai ser a Canaã celestial. Então, gente, todos nós saímos de um Egito, um ambiente de opressão, um ambiente de abandono, um ambiente de escassez, um ambiente de tristeza, passamos pelo mar, fomos batizados pelo mar, Deus nos libertou desse ambiente de escravidão e agora Ele nos conduz numa caminhada.
Para os israelitas foram 40 anos. E para todos nós é o tempo da nossa vida. Fomos libertos, passamos pelo mar e temos o tempo da nossa vida para caminharmos nesse deserto. Mas essa caminhada no deserto não é uma caminhada árida, não é uma caminhada exaustiva. A sombra do Onipotente. A sombra dessa coluna de nuvem nos protege. A água ele faz sair da rocha para nós. E o pão ele nos dá todo dia, que é essa lição aqui. Temos o maná todos os dias. Então não foi pesado o povo de Israel passar aqueles 40 anos. Até porque eles chegaram lá, ainda com as roupas intactas, não estavam desgastadas, os pés não estavam com calos. É como se Deus tivesse levado eles assim, ó. Bora, vamos até lá, vamos chegar lá. Então, a nossa caminhada com Deus é desse jeito. Passamos pelo mar, mas ainda somos nômades, ainda somos peregrinos numa terra estranha. Nós ainda estamos aqui nesse mundo de passagem, vagando, até que um dia nós vamos passar o Jordão, a lugar estabelecidos, a nossa pátria, nossa pátria lá. Lá nós vamos estar estabelecidos. É esse outro lugar além do Rio Jordão. Amém. Passamos pelo mar, estamos no deserto, e um dia nós vamos atravessar o rio e vamos tomar posse da terra que nos foi prometida. Amém. Que essa lição possa estar na nossa vida e no nosso coração. Davi, antes de você orar, olha aí o bate-papo. Estou olhando aqui, lição final, né? Então vamos orar aqui por essa situação que está sendo apresentada aqui no chat. Vamos orar por Toninha, que está na UPA. Certo? Acho que até tinha entrado aqui antes, aí teve que sair, teve que ir para a UPA. Então vamos orar por Toninha, vamos orar também por essa jovem Sabrina, né? Da Shopdeal, que está com depressão e tentou tirar a sua vida. Enfim, que Deus possa estar nesses dois casos, nessas duas situações, especialmente com Toninha nesse momento. Então vamos orar. Guarda essa lição no seu coração. Essas lições, gente, tem umas lições da Escola Sabatina que eu acho que depois de uns meses você pode pegar essa lição de hoje e preparar um sermão, certo? Tem gente que tem dificuldade de preparar sermões, mas às vezes a Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina. Então vá na quarta-feira, pega essa lição de hoje, quinta, dia 16 de outubro. Aí você bota para ler esses textos aqui, faz o apelo no final, tá ótimo, tá? Porque daqui a 3 meses a maioria dos irmãos não vai nem lembrar dessa lição. Mas você, se você guardar, vai dar um ótimo sermão. Os dois, o povo de Israel teve que fazer. O Rio Jordão, guarda isso aqui na sua vida, guarda essa lição no seu coração. Então agora nós vamos orar e entregar na mão de Deus. Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos reconhecendo as transformações que o Senhor faz na nossa vida. O Senhor nos tirou de onde nós vivíamos, de um ambiente de pobreza, num ambiente de tristeza, de vazio, e agora o Senhor nos preenche, agora o Senhor nos completa e o Senhor nos conduz nessa caminhada. Ainda estamos no deserto, que Canaã já está bem aí. Então, Senhor, nos ajuda a não murmurar no caminho, nos ajuda a não reclamar, Senhor, dos líderes, nos ajuda, Senhor, a ir ao Teu santuário todos os dias, e assim, Senhor, podemos, assim como Josué e Caleb, atravessar essa jornada do começo ao fim, quando um dia nós transpusermos os rios na Canaã Celestial. E agora, Senhor, queremos fazer um pedido especial por Toninha. O Senhor tem poder, Senhor, sobre a medicina. O Senhor, a sua mão é poderosa, pode atuar em qualquer situação, pode fazer o impossível. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com ela agora, está bem fraca. Use, Senhor, os médicos que forem atender, os enfermeiros. Na vida dela, assim como todos os dias, ela é um milagre para todos que estão à sua volta. Então, Senhor, age na vida de Toninha. Que essa serva tua, Senhor, possa ser onde que ela for, do poder milagroso, da mão poderosa de Deus, que pode ser vista na vida dos seus servos. E também, Senhor, nós queremos pedir por essa moça que fez oração, Sabrina. O Senhor sabe, Senhor, como está a mente dela, essa depressão, esse
peso que a mente coloca sobre o corpo, querendo colocar a pessoa para baixo. Por mais que a pessoa tente se soltar, mas a mente continua puxando para baixo. Por favor, Senhor, liberta ela desse jugo, liberta ela, Senhor, dessa vontade de tirar a sua vida, que ela possa enxergar, Senhor, que a vida tem sentido a estar contigo. Por favor, Senhor, esteja com Toninha, esteja com Sabrina, esteja com cada um de nós e abençoe agora o estudo do livro. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Que eu vou passar o livro.